Diante do erro em Davi querer construir um templo que Deus não ordenou, desviando a verdadeira finalidade do templo, onde o tabernáculo, aquele cômodo que guarda a arca, ele representa a pessoa do Senhor Jesus, ele representa a você, que é a igreja, aquele que guarda a lei e os mandamentos de Deus. Diante desse erro, veja, Salomão, ele prossegue na construção do templo. E quem que Salomão chama para ajudá-lo a construir o templo? Irão, rei de Tiro. Em Ezequiel 51, se eu não me engano, fala a respeito de Irão, rei de Tiro, que ele é tipo de Satanás, tipo do anjo caído, do anjo que iniciou a rebelião contra Deus. Ali está descrito como o querubim ungido que andava entre as pedras afogueadas. Mas o que é importante você entender? Deus deu oportunidade a Salomão. Salomão começou bem, enquanto ele era dependente de Deus. Quando ele se tornou autossuficiente, um homem poderoso, ele abandona, ele se desvia de Deus neste projeto que não era de Deus. E veja o resultado deste projeto que não é de Deus. A construção de um templo, o famoso Templo de Salomão, onde a gente ouve falar muito sobre o Templo de Salomão. Nos dias de hoje você vê em quase todos os bairros, às vezes, mais de um Templo de Salomão edificado. São conhecidos como lojas, eu não vou dizer o nome, mas você que faz parte, ou que é um estudioso da palavra, vai saber a que eu me refiro, a essa seita que eu me refiro. E eu vou lhe explicar. Aonde você vê a reunião da religião egípcia, da religião judaica e da religião cananita, onde você vê Baal, Osíris e Javé reunidos, onde você vê um sistema religioso, onde eles dizem que não são religião, mas são, porque se você não for um religioso, você não entra, e ali não é qualquer um que entra. Aonde você vê o olho que tudo vê, que é um olho egípcio, aonde você vê o sistema judaico, a Bíblia como referência de livro, um livro que está lá como um símbolo, não para ser lido, ou talvez para ser lido em partes, mas não para ser estudado e interpretado conforme a vontade do Senhor. Onde você vê todas as religiões reunidas, o ecumenismo. Nesse lugar a que eu me refiro. São considerados construtores. E na Bíblia fala, os construtores edificaram a pedra fundamental, pedra de esquina, que é Jesus, que é o templo de Deus, que não é um templo de pedra, templo de pedra. Mas qual foi o grande resultado disso? Desse desvio de Salomão nesse projeto que não era do Senhor. Qual foi o resultado disso? Nós vemos no livro de Reis, ali Salomão, ele constrói templos para os deuses das suas esposas. Ele constrói templo para Osíris, ali para o deus egípcio. Ele constrói para Baal, o deus dos cananitas. Ele constrói templo. Peço desculpas por isso. Ele constrói templo para Javé, que era o templo de Salomão. Ele reúne ali o ecumenismo, né? E qual foi o resultado disso? No livro de Reis a gente vê que o templo que ele falou que era de Deus, que era de Javé, ele é contaminado pelo ídolo de Baal, pelos ídolos egípcios, por vários ídolos de vários deuses ali. Ele é contaminado, está descrito. E o resultado disso está bem descrito na Bíblia, que ele fez o povo de Israel, o povo de Deus, se desviar a servir o exército dos céus. Quem são o exército dos céus? Os anjos caídos. O exército dos céus, ele sempre quis esse projeto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, Deus que provê todas as coisas, se associando a esses anjos caídos que querem ser deuses,
o ecumenismo, todo mundo reunido em nome de Deus sem fazer a vontade de Deus, que foi o que Davi fez. Ele não fez a vontade de Deus, ele desobedeceu e ele fez a vontade dele. O resultado foi esse. E hoje nós vemos esses templos, essas lojas espalhadas pelo mundo todo, como uma grande seita, como tentáculos, influenciando toda a sociedade, todo o tempo, os tempos. Mas é por um tempo, porque vai chegar um dia que Deus vai dizer basta, que o tempo da graça vai acabar. Esse lugar onde se reúnem, eles dizem que eles se referem a esses lugares muitos, eles colocam nomes como Templo de Salomão, eles têm uma adoração à sabedoria de Salomão. Salomão, quando se desvia de Deus, ele faz uma aliança com o maligno, com os caídos, com os anjos caídos, e o resultado são essas lojas, esse sistema religioso que influenciou em todas as religiões, influencia até hoje, inclusive nos lugares, nos templos de pedras que se dizem igreja, mas não são denominações, porque a igreja é você. Mas esse tempo da hipocrisia, esse tempo está acabando, e o tempo da verdade, o tempo da justiça, como está descrito ali em Mateus capítulo 5, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Esse tempo está chegando. Jesus Cristo está voltando. Desvia da aparência do mal. Desvia da religião. O resultado da religião é o desvio da vontade de Deus, é o pecado, é o afastar, é o cair. Os dias finais de Salomão, na velhice, onde ele era para estar mais cheio de sabedoria, foi tempo da queda dele. E o grande erro dele foi seguir os maus exemplos do pai dele, não os bons, mas os maus exemplos. Porque Davi teve muitas mulheres, e Salomão teve muitas mais mulheres do que Davi. E ele quis realizar o projeto que o pai dele determinou para ele, que não era do Senhor. Mesmo assim, o Senhor foi com ele. Você vê que em nenhum momento Deus fala para Salomão fazer o templo. Não. Deus aparece para Salomão, e depois ele fazer mais de 1000 holocaustos para ele, fala, pede o que tu quiseres. E ele fala, eu quero sabedoria para governar o teu povo. E Deus fala, por que não pediu longevidade, a morte dos teus inimigos, riqueza, honra? Eu me agrado do teu pedido, eu vou te dar, você vai ser o cara mais sábio que já teve, e eu vou te dar honra, vou te dar riqueza, vou te dar longevidade, vou te dar tudo. Então ele tinha tudo. E enquanto ele foi dependente do Senhor, ele prosperou. Mas a partir do momento que ele se torna autossuficiente, ele esquece do princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, que foi uma grande lição que ele trouxe para todos nós. Retenhamos o que é bom, meus irmãos. Vamos nos desviar do que é mal. Eu sou seu irmão em Cristo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.